muitos transtornos na capital paulista. A gente passa a bola agora para o pessoal do Resenha. Tchau, Zaidan, até amanhã. Até amanhã a todos. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17:01 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. Aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado aí pela sua audiência. Legal ter você com a gente nesta segunda-feira. E o Fala Galera neste dia 22 de setembro de 2025. Como você avalia a atuação do Guarani na vitória sobre o Brusque? Placar de 1-0. O resultado da partida foi justo. Opine. 97102-1493 97102-1493. Como você avalia a atuação da Ponte na vitória sobre o Náutico 1-0? Resultado foi justo. Opine. 97102-1493 97102-1493. Pautas do Guarani. Guarani vence o Brusque 1-0 e embala no quadrangular final e se isola na vice-liderança do Grupo C. Com a vitória no Brinco de Ouro, o Bugre aumenta para 3 pontos a distância para o terceiro colocado, que é o Náutico. Com menos tempo de preparação, Bugre se reapresenta nesta terça-feira e volta a campo no próximo sábado novamente contra o Brusque, mas agora em Santa Catarina. Jogo que será realizado às 19h30. Elenco Alviverde vai realizar 2 treinamentos em campo sintético antes da partida contra o Brusque. Na quinta-feira, treina no Estádio Municipal CEIU de Louveira. Na sexta, já em Santa Catarina, finaliza a preparação no CT do Barra, que fica entre o Balneário Camboriú e Itajaí. Substituído no segundo tempo, Mirandinha não deve preocupar para a partida deste sábado.
Destaque do portal carlosbatista.com.br. Bugre vai desafiar Tabu contra o Brusque para encaminhar acesso. Pautas da Ponte Preta. Com mais um de Toró, Ponte derrota o Náutico por 1-0 nos aflitos e fica muito próxima do retorno à Série B. Marcelo Fernandes chegou na 6ª vitória consecutiva e segue com 100% de aproveitamento desde que foi anunciado pela Macaca. Ponte volta a enfrentar o Náutico neste sábado às 17 horas no Majestoso e uma vitória garante matematicamente a Macaca na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Agora artilheiro isolado da Ponte na Série C, Toró chega ao 5º gol nas últimas 6 partidas. Ao todo, a atacante já balançou as redes 7 vezes na competição. Ponte já divulgou mais de 4.000 ingressos adquiridos de forma online para a partida contra o Náutico. Bilheterias do Majestoso abrem a partir desta quarta-feira. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Marcelo Fernandes pede para a torcida esgotar ingressos no próximo jogo. E tem as pautas do dia. Notícias não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Projeto Fair Play Financeiro Brasileiro avança na CBF, prevê apresentá-lo em novembro. Proposta que conta com pouca resistência de clubes. Deve se basear em análises pós-fatos e ter sanções como transfer ban e perda de pontos. Plano é iniciar a implementação já em janeiro. Pauta 2. Dembélé, Rafinha e Yamal. Prêmio Bola de Ouro de 2025, que nós vamos falar já já. Segundo colocado na edição do ano passado, Bola de Ouro Vini Júnior ficou apenas na 16ª colocação na votação realizada neste ano. O brasileiro é o atual dono do The Best, prêmio concedido pela FIFA ao melhor jogador da temporada. Pauta 3. O presidente do Náutico, Bruno Becker, promete mudanças para a reta final no quadrangular da Série C. Depois da queda de rendimento da equipe que sofreu 2 derrotas em casa nas 3 primeiras rodadas, o mandatário alvirrubro assegurou que providências internas serão adotadas imediatamente. Em reuniões do CT Wilson Campos, desde o início da manhã, com a comissão técnica e os integrantes da diretoria, não ficou descartado nenhum tipo de medida, inclusive de saída de jogadores. Além das medidas internas, o clube formalizará na CBF um novo protesto contra a arbitragem. O motivo da reclamação do Timbu é um pênalti não marcado em Samuel Otussania. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batista, um grande abraço para você, boa tarde para os amigos ouvintes que estão ligados aqui no Esporte em Debate.
É claro que meu destaque inicial não poderia ser diferente. A vitória dos dois times de Campinas. Ponte Preta aí colocou um pé já na Série B do próximo ano. E o Guarani venceu o Brusque em casa, fez o dever de casa e segue vivo na luta também pelo acesso à Série B. Batista. São 17h10. Mande pra cá suas participações. As enquetes do dia e também, se quiser, os temas do dia. Pode opinar. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, tá? E assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Esporte em debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para o FM 85,7 também para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, ele que seleciona e manda a imagem para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda joinha, legal demais ter a sua participação. E a coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo. Voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Edu Pinheiro. Oscar Salles Bueno Filho, mestre de carro, o maior ídolo da história da macaca. Entre 1966, quando estreou no profissional, até 1984, nesses 18 anos, tirando 6 meses que ele ficou no Santos, em 71, e 4 anos que ele ficou na Portuguesa, de 72 a 76, no mais, só deu ponte. Foram 581 jogos e 155 gols marcados. É o que mais vezes vestiu a camisa da Ponte, é o que mais gols fez pela Ponte e também o maior artilheiro do Majestoso, com 83 gols. Em derby foram 32. Teve 13 vitórias
16 empates e 3 derrotas. Ele fez 3 gols. No dia 20 de junho de 71, Ponte 1-0 no Majestoso. 20 de novembro de 77, no Brinco, Guarani 0, Ponte 1. E 10 de julho de 83, Majestoso, Ponte 1, Guarani 0. Curioso é que nos 3 gols que o Dicá marcou, o placar foi 1-0 para a Ponte. Vamos aqui aos detalhes do primeiro gol de Dicá em derby. 20 de junho de 71, Majestoso. A Ponte com Wilson Quiqueto no gol, Nelsinho Batista, Samuel Valdir Santos, Teodoro e Mosca. Alain, depois Manfrini, ele, mestre de cá, Pedro Paulo, depois Ditinho, Dito Flecha e Adilson, o técnico Cilinho. O Guarani com Carlos, Wilson, Amaral, Alberto e Bezerra, Flamarion e Dante, Carlinhos, Paulo César, depois Ladeira, Cleiton e Zéito, depois Eli Carlos e o técnico Daltro Menezes. Quem apitou foi José Olímpio Clemente de Oliveira e o público 7.488. É bem verdade que no ano de 85 o Dicá encerraria sua carreira no Araçatuba. Aí, em janeiro de 86, o jogo de despedida contra o Grasshopper da Suíça, quando o mestre Dicá deu a volta olímpica. Hoje Dicá está com 78 anos, mora em Jaguariúna, vivendo ao lado da sua esposa e companheira, Dona Berenice, e curtindo seus filhos e netos. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Cívia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Cívia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIP e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 99977 9029 e fique protegido hoje mesmo. Se você é botequeiro de verdade, seu lugar é no Boteco do Fortão. Mesa cheia, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Unidades São Quirino, Nova Campinas e em Paulínia. E o recém-inaugurado Botequim próximo ao Liceu e em breve no Mercadão de Campinas. Chama a galera porque o Boteco do Fortão combina com mesa cheia de amigos, torresmo de rolo, porções generosas e cerveja gelada do jeito que você gosta. Siga também no Instagram, @Boteco do Fortão. Só na Sodimac, só na Sodimac. Nossa casa está em festa! Aniversário Sodimac. Os melhores preços do ano para construir, reformar e decorar a sua casa. Ventilador de mesa, R$ 139,90. Conjunto mesa de jantar, R$ 599. Lixeira 5 litros inox, R$ 49,90. Compre e concorra a 100 vale-compras de R$ 500. Faça uma foto ou filme com o seu produto. Poste no Instagram e marque a Sodimac. Consulte regras no site. Sodimac. Quando eu escuto esse TAG, a gente entra em ação. Se tem obra, tem Cortag, a marca da construção. Tá no meu dia a dia, tudo alinhadinho. Cortag é tecnologia, tem aqui no vizinho. Se tem obra, tem. É parceria de sucesso pra agilizar todo o trabalho. Cortag é corte certo, Cortag é corte certo. Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17:19, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Até às 19h30. Você acompanha o Esporte em Debate mandando aqui mensagens
de texto, mensagens de áudio e nós já colocaremos no ar. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bem, é o seguinte, mensagens de texto, o pessoal mandando pra cá mensagens. Diz aqui o ouvinte. Boa tarde, não perdemos um programa. Vocês são os melhores. Salvo grande engano, o Beretta diz que já tinha 10 mil vendidos para o jogo do Guarani. Não lembro do Beretta dizendo isso, né? Que já tinha 10 mil vendidos. Porque normalmente estas informações são divulgadas de acordo com a divulgação do clube. O clube faz a divulgação e o repórter replica essa informação aqui na rádio e também na TV. Também queria saber sobre o CH, a opinião sobre o jogo da Ponte e a arbitragem desse jogo. Um abraço a todos, Ponte para sempre. Andréa e o meu pai Emílio do Bonfim. Ô Andréa, um beijo para você e um grande abraço aí para o seu pai, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Qual foi o público no estádio Brinco de Ouro? Tem aí Pedro Piscinato, pouco mais de 7 mil, né? Tenho pouco aqui, mais Batistão, de 7 só mil. um minutinho. Pedro Piscinato já vai informar qual foi o público no estádio Brinco de Ouro para Guarani 1, Brusque 0. 7.124 torcedores, um público pagante 6.362, não pagantes 762, público total 7.124 para uma renda de R$ 129.755, Batistão. Boa tarde, Batista e equipe. Gostaria de me desculpar em relação ao Marcelo Fernandes. Quando ele foi contratado, fui muito contrário, porém o trabalho dele em campo e extracampo me fez mudar o seu conceito. Hoje tem meu respeito como pessoa e como profissional. Abraços a todos, Alain Oliveira, Jardim Uruguai, Campinas, Ponte Preta. Alain Oliveira, parabéns pela sua postura. É importante esse tipo de reconhecimento, né? Algumas pessoas que têm certas opiniões e mesmo depois, tendo visto que estavam erradas, não reconhecem e continuam martelando em cima daquela opinião ad eterno. Isso é burrice, é não ter inteligência. Porque a opinião, ela deve ter, porque senão o sujeito é um alienado, então tem que dar a opinião. Muitas das vezes, as opiniões são dadas baseadas em informações que foram passadas. Nem sempre essas informações são verídicas. E aí a pessoa dá a opinião. Agora, depois, na sequência dos fatos, quando o fato é concreto, que é necessário fazer uma mudança de opinião, não há nenhum problema mudar a opinião. A pessoa não é um poste que fica fincado ali e não muda nunca. A pessoa pode ter a mudança de opinião, é salutar, é inteligente e é honesto. Porque aquele que vê que o negócio não está funcionando da maneira que ele imaginava e continua martelando em cima da opinião, aí é desonesto. Aí vira covardia em ficar defendendo uma ideia, mesmo tendo o trabalho sido provado com eficiência.
Então, o julgamento, ele pode ser feito de maneira antecipada e pode cometer erro. Agora, é importante que essa reparação seja feita. Como é isso que você está fazendo. Então, parabéns pela sua atitude. Alain Oliveira, Jardim Uruguai, com relação ao Marcelo Fernandes. São 6 jogos no comando da Ponte e 6 vitórias com 100% de aproveitamento. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje. Como você avalia a atuação do Guarani na vitória contra o Brusque? Eu avalio como boa, o time muito consistente, sofrendo poucos sustos no jogo. Eu acho que teve imposição, organização, portanto, uma atuação boa do Guarani e o resultado foi correto. Venceu quem tinha que vencer. Como você avalia a atuação da Ponte na vitória sobre o Náutico? O resultado foi ótimo, né? Fora de casa, por tudo aquilo que a gente já conhece, que é jogar lá nos aflitos, né? Então eu acho que o time foi muito bem no primeiro tempo, segundo tempo deu uma recuada, mas foi uma opção do Marcelo Fernandes que acabou funcionando. Então foi uma atuação também boa. O resultado foi ótimo diante do Náutico fora de casa, Batista. 17h26, você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, a sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 17h28, informações do Guarani. Breno Beretta tá chegando no pedaço, diz aí, bebê. O Guarani vive com pés no chão, né? Nesse momento, uma vitória importante ontem, 1-0 sobre a equipe do Brusque, gol marcado pelo Diego Torres de pênalti. E é claro que o Guarani vai pensar rodada a rodada, sem atropelar e sem criar uma ansiedade muito grande. O técnico Matheus Costa, depois da partida de ontem, falou em entrevista coletiva, inicialmente a respeito da mudança de esquema de jogo, já que o Guarani venceu o Náutico com 3 zagueiros e ontem venceu o Bugre com 3 atacantes. A gente tem que analisar as nossas virtudes e estratégias, o que podemos fazer para nos fortalecermos tanto com bola quanto sem bola, analisar também o nosso adversário, onde é que o nosso jogo pode encaixar, e o mais importante é a gente criar alternativas. Hoje iniciamos, como você mesmo disse, em um 4-3-3, sem bola variando para um 4-4-2, com o Isaac iniciando o processo de marcação na frente junto com o Bruno.
sem substituição no decorrer do jogo, quando eles botaram 2 centroavantes, a gente desceu um pouquinho o Kelvin para fazer linha de 5, sem precisar substituir algum jogador na parte defensiva. Então, acho que o nosso elenco sabe muito o potencial deles, sabe o que é para a partida, e de acordo com algumas características do nosso adversário, a gente pode, em algum momento, se adaptar para tentar neutralizar o jogo deles e também ver o que a gente pode fazer para ser superior em alguns aspectos dentro de campo. Minha grande preocupação no intervalo foi algum fator tirar a nossa concentração do jogo. Então, eu venho falando muito com eles no decorrer da semana que pode ocorrer durante uma partida diversos fatores para tirar nossa concentração, e isso não pode ocorrer. Então, eu fiquei um pouquinho preocupado com toda aquela situação de pênalti ou não pênalti e a gente desfocar do jogo. Então, foi mais uma orientação, alguns aspectos que eu queria corrigir, e comentamos de uma conexão um pouquinho mais rápida, tanto do Emerson com o Miranda, quanto do Justin com o Cauã. Fomos felizes que na primeira oportunidade essa conexão foi Emerson com o Miranda, e o Miranda é um atleta que ele dá mais do que 100% em todas as partidas. Então, devido ao acúmulo e número de sprints que ele dá durante as partidas, é muito difícil ele finalizar uma partida, né? Contra o Náutico no jogo passado, ele vomitou diversas vezes durante o primeiro tempo, devido à quantidade de sprints que ele estava dando, que foi uma arma nossa ali. E hoje, mais uma vez, então, nada, a princípio, nada que agrave, foi uma situação muito mais de desgaste mesmo, do que a gente se preocupar com uma ausência dele para a próxima partida. Matheus, boa noite. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Boa noite, Breno. Eu queria que você falasse sobre 2 assuntos, né? O primeiro, sobre o Guarani criou muito, que é algo muito positivo durante o jogo todo, só que perdeu muitas oportunidades e poderia ter dado tanto tranquilidade para o time ao longo do jogo, também de saldo de gols, né? Até porque no final pode fazer a diferença. E hoje, curiosamente, você vai ter o Brusque na semana que vem. Eu queria que você falasse o que você está esperando de enfrentar o Brusque lá fora de casa. Você está esperando um Brusque diferente do que foi hoje para a semana que vem? Perfeito, Breno. Óbvio que o mais importante é a gente vencer. Vencendo, é muito importante também a gente ter criado situações de gol. Às vezes você vence com uma chance só, e aquela chance deu certo e deu resultado. É importante a gente vencer criando situações. Infelizmente, as situações que a gente criou, talvez, como você mesmo disse, poderia tornar um jogo um pouquinho mais tranquilo para todos, mas nós estamos num momento muito decisivo, né? A gente tem que enaltecer as chances criadas em um jogo de alto nível, contra um adversário que mostrou a sua capacidade hoje também, que fez um bom jogo, lutou e brigou muito. A gente estudou 3 possibilidades do Brusque, uma com 3 zagueiros, que foi como eles atuaram hoje, outra como eles mais atuaram durante a competição, que foi num 4-3-3, com o Alex Paulino entrando no lugar de um dos zagueiros, no caso o Roberto, e a outra com 2 centroavantes, que foi o que eles fizeram no decorrer do segundo tempo. Então a gente estava muito preparado assim para essas 3 situações. Conseguimos, no meu ponto de vista, neutralizar todas essas possibilidades e todas essas situações que aconteceram no decorrer da partida. O Dalberson, acredito que pouco tenha trabalhado, e criamos situações. Agora é um novo jogo, num campo que nós temos que nos adaptar o mais rápido possível lá na partida. Faremos 2 treinos essa semana em grama sintética, para a gente se acostumar e se preparar, porque é uma outra velocidade na bola, é um outro kick da bola, então a gente tem que estar muito bem preparado para esse tipo de situação, e é mais uma decisão. O nosso grande objetivo, obviamente, respeitando muito a equipe do Brusque, que demonstrou toda a qualidade no jogo de hoje, mas temos que pensar grande como é o Guarani e buscar a vitória. Hoje os jogadores do Guarani estão de folga, a reapresentação é amanhã à tarde
e, é claro, visando o jogo contra a equipe do Brusque, marcado para o próximo sábado às 7h30 da noite, fora de casa. Na quarta-feira, o Guarani vai treinar no estádio municipal Ceil, que é na cidade de Louveira, porque lá tem gramado sintético. E na sexta-feira, no CT do Barra, que também é com gramado sintético. Barra, que está na final da Série D do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Santa Cruz e vai ceder o CT para a equipe do Guarani treinar na sexta-feira. Ou seja, o Guarani vai treinar amanhã à tarde, treina na quarta, na quinta treina de manhã e já viaja para Santa Catarina. Depois, na sexta-feira, treina no CT do Barra e no sábado, jogo importantíssimo, mais uma final para o Guarani contra a equipe do Brusque. O Cicinho não se sabe se ele terá condições de jogo ou não, porque ele vem de uma contusão muscular desde o último derby na perna esquerda. Ontem o Dentinho não ficou no banco de reservas e ele é um jogador importante também que entra no segundo tempo, mas ele tem um entorse no tornozelo. Então fica a expectativa para saber se esses dois jogadores serão liberados ou não. Uma coisa é certa, é claro que o torcedor está animado com esses 6 pontos e o Guarani precisa de pelo menos mais 4 pontos para garantir o acesso à Série B do Brasileiro. Valeu, Batista! Valeu, bebê! 17h36, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Hoje, segunda-feira, mais uma semana aí se iniciando, né? Que aparece de porcaria aqui na tela, meu Deus do céu. É golpe em cima de golpe, todo mundo querendo aplicar, né? País do Gerson, realmente. Mas vamos lá, isso nós vamos resolver logo. Vamos dar uma passeadinha aqui pelo Fala Galera? Vamos ver se eu consigo aqui, olha lá. Eu tenho aqui simplesmente uma poluição visual aqui em cima. Como você avalia a atuação do Guarani na vitória sobre o Brusque? Resultado foi justo? A
absolutamente correta, consciente, organizada, jogando com autoridade, com personalidade e o resultado absolutamente justo. E se tivesse o Brunão numa noite um pouco mais inspirada, o Guarani poderia ter feito pelo menos 3-0, tal a brutal diferença entre as duas equipes dentro da partida. E agora o Fala Galera da Ponte, consegui despoluir aqui. Como você avalia, antes que o Batista me atropele, como você avalia aqui a atuação da Ponte na vitória sobre o Náutico? Foi justo o resultado? Atuação da Ponte no primeiro tempo, muito boa. Mudança de estilo no segundo tempo. Baixou bem as linhas, jogou para garantir o resultado, fechou a casinha, levantou a muralha e correu poucos riscos. 2 vezes, apenas em 2 oportunidades, é que o Náutico chegou com um pouco mais de perigo na última bola do jogo e numa outra que o Diogo Silva defendeu brilhantemente, com puro reflexo, com a perna. Fora isso, a zaga da Ponte, o seu sistema de compactação defensiva foi nota 10, mas um segundo tempo diferente, onde a Ponte abdicou um pouco de jogar, correu sim alguns riscos, mas ao final uma partida com conceito de atuação bom, conceito bom para a atuação da Ponte e um resultado mais do que justo nos aflitos, na importantíssima, marcante vitória da Macaca, 1-0 para cima do Timbu, Batista. 17h41. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Então, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. E atenção, quando for comprar temperos, dá uma olhada na gôndola. Veja lá qual é a marca. Se for a Aroma das Ervas, pode levar. Essa é a boa. Se não for a Aroma das Ervas, não leve. Não leve, porque você corre o risco de comprar gato por lebre. Então a marca é Aroma das Ervas. aromadeservas.com.br. Acesse, dá uma olhada lá. Atenção, Aroma das Ervas. Esse é o nome. E transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Bom, vamos debater um pouco mais o jogo do Guarani. Pegou o Brusque e venceu pelo placar de 1-0. Os comentaristas já se manifestaram, né? Dizendo que a vitória foi uma vitória justa. Mas alguns pontos que precisamos abordar. O Guarani poderia ter tido uma vitória mais tranquila. Porque, veja, uma bola bandida no final do jogo, de repente, poderia custar caro
para a equipe do Guarani, amargando um empate neste jogo fundamental. A vitória foi fundamental. A vitória deixa o Guarani em condições muito boas para conseguir o acesso. Agora, o empate não era de todo ruim. O Guarani iria a 4 pontos, com o Náutico tendo 3. E o Brusque chegaria ao seu primeiro ponto, mas convenhamos, né? Em casa, o Guarani teria perdido 2 pontos. Então, o Brunão perdeu vários gols, isso é importante, mas tem também a questão do pênalti, que eu gostaria de ouvir os comentaristas. Teve um pênalti assinalado, o do Mirandinha, e um pênalti no final do primeiro tempo no Brunão, que o árbitro não marcou. Alegou o ombro, ficou gesticulando lá, né? Dizendo que ombro com ombro. Agora, que ombro? Sendo que o cara com o braço acertou a costela do Bruno Santos. E ainda teve um trançapé por baixo. Então, CH, gostaria que você fizesse aí 2 análises. Uma se foi realmente pênalti e outra, tendo volume de jogo, a meu ver, foi o melhor jogo do Guarani na Série C este ano. E por que não conseguiu vencer por um placar mais elástico? O técnico falou, Matheus Costa, na entrevista coletiva, que eu também acho como conceito. O Guarani criou. O Guarani teve jogadas boas do lado esquerdo, do lado direito. O Guarani fez um jogo consistente, Batista. O goleiro do Guarani pouco trabalhou na partida. Então, quando você controla o adversário num nível que ele te incomoda pouco e você incomoda muito, está mandando no jogo. Evidentemente que o que você colocou, comentei isso durante a partida. Você estava junto comigo. Eu digo seguramente que se o Brunão tivesse menos ansiedade, e ele estava assim, ele luta pra caramba, é um cara muito valoroso, um centroavante que está fazendo sua história no Guarani, mas nesse jogo, por algum motivo, ele estava muito afoito. Ele teve 2 bolas que o Isaac pifou ele deu assistência para ele fazer um dos gols, ele não conseguiu fazer, se precipitou nas conclusões, né? Então, no segundo tempo também aconteceu, também numa jogada do Isaac, que ele fintou o goleiro e faltou um pouco de capricho e tranquilidade. O Guarani, para mim, mandou no jogo, teve, evidentemente, dificuldade, porque o Brusque é um time muito chato de ser enfrentado, é um time que tem várias maneiras de jogar, como disse o próprio Matheus, e o Guarani estava preparado para isso. Um time que marca muito, um time que não desiste. Então é um time chato de enfrentar. E por isso que essa vitória foi muito valorosa. Foi 1-0? Foi. Poderia ter sido 2-3? Sim. Se não fosse a falta de tranquilidade, principalmente do Brunão. Sobre o pênalti, no primeiro tempo, para mim houve pênalti e a arbitragem não marcou. Ele acabou se explicando ou gesticulando no momento do lance polêmico que foi ombro contra ombro. Não concordo. Houve toque embaixo e a mão direita do jogador, atleta da equipe do Brusque, atinge a costela esquerda do Brunão, deslocando o jogador, para mim, pênalti. E para encerrar meu comentário, tem muita gente questionando sobre o lance do Mirandinha, lançamento do Emerson, pênalti, que para mim aconteceu. Houve um toque sutil na perna do Miranda quando ele entra na área e aí ele cai. Muita gente, e respeito a opinião de todo mundo, tá tudo certo, mas tem muita gente colocando que o Mirandinha teria simulado. Eu não concordo. Para mim, os 2 lances, o primeiro do primeiro tempo não foi marcado, foi pênalti, e no lance do Mirandinha, para mim, pênalti claro, Batista. E para você, Tigrão, os pênaltis e também tendo volume, por que o Guarani não conseguiu fazer pelo menos mais um gol, hein, Tigrão? Bom, fundamentalmente porque dentro das finalizações, onde é a especialidade do Bruno Santos, ele não estava numa noite inspirada.
mas o Guarani criou para ganhar pelo menos por baixo, assim, para deixar bem barato por 3-0. Para deixar barato, sem exagero nenhum. Então foi uma bela atuação, não correu riscos, o Brusque chutou uma bola no gol. E quanto aos pênaltis, o pênalti marcado no Mirandinha existiu e o pênalti do primeiro tempo não marcado no Brunão também existiu, o juiz errou. 17h49, Esporte em Debate, hoje até 19h30. Rocha Autopeças, precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição, qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado. Tudo de pronta entrega para facilitar. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Ouvinte no ar, mais um. Ouvi um chamado, pois não, CH, fala que eu te escuto. Para informar que saiu a premiação da Bola de Ouro, da France Football, revista francesa, e quem ganhou foi Dembélé. Primeira vez ganhando como o melhor jogador do planeta, ele que é francês, ganhando e jogando pelo Paris Saint-Germain, que levou também o prêmio como melhor clube do planeta, e também o Luiz Henrique, seu técnico, foi eleito o melhor técnico entre todos. Portanto, Dembélé é o Bola de Ouro, Batista. Este tema está nos temas do dia. Caso queira, o comentarista poderá dissertar a respeito do Dembélé. 17h52, ouvinte no ar. Fala, Batista. Boa tarde a todos. Batista, graças a Deus, esse Dudu foi embora da Ponte, hein? Meu Deus do céu, que cara grosso. Vocês viram a falta que ele fez no jogo do Vitória contra o Fluminense? O time precisando ganhar e o camarada consegue ser expulso com a falta besta. Mesma coisa que ele fazia aqui na Ponte. Umas faltas ridículas que dá para evitar. Mas ele é muito afoito. Ele vai com muita violência, muito afoito em cima do jogador. E acaba cometendo essas tolices que ele faz. Se ele tivesse na Ponte aqui, certeza que a Ponte não... Eu acho que nem classificava. De tanta grossura desse cara. Ele prejudica muito o time que ele joga. Horrível, horrível. O que vocês acham disso? É o Cleiton aqui do Jardim Florense. E sabadão, menos que 15 mil no estádio, não dá para aceitar. Convoca a torcida aí, Batista. Sim, grande jogo e a torcida vai comparecer. Vai comparecer porque pode ser o jogo do acesso. A Ponte ganhando subiu. Aí uma questão apenas de decidir se vai fazer a final da competição. Então, lugar de Ponte Preta no vivo é dentro do Majestoso, 5 da tarde, com a transmissão na tela da Band. Com relação ao Dudu, quando surgiu a notícia de que o Vitória pediu
o Dudu de volta. Eu disse aqui na Rádio Bandeirantes e também lá nos Donos da Bola. É reforço. A Ponte deu sorte. Reforço para Macaca. E o tempo provou que eu tinha razão. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel Vicente Cury. A respeito do tema Ponte Preta, eu quero informar que acho que vai ter um grande público contra o Náutico retorno, com o início do retorno. Só que é um jogo perigoso para a Ponte. O Náutico vem para ganhar o jogo, para poder entrar de novo no campeonato. E quanto ao Brusque, se engana quem pensa que o Brusque está fora do campeonato. Se ele ganhar dos 2 times de Campinas lá em Brusque, ele retorna para o campeonato. Aí é só completar ganhando do Náutico no Recife. Aí ele volta de vez para o campeonato. Ok, Carlos Batista? Bom trabalho. Abraço, muito obrigado. 17h55. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Compre de quem é especialista em hidráulica. KS Tubos, empresa que faz acontecer há mais de 8 anos, sendo sucesso no mercado, sede na cidade de Paulínia com atendimento para toda a região metropolitana de Campinas em todos os setores. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Ampla variedade de produtos, tubos e conexões, válvulas de PVC, aço carbono, inox e cobre, linha completa de combate a incêndio, materiais para instalação de gás, água quente, água fria e esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Completa linha de infraestrutura de materiais para a rede pública e privada. Ligue KS Tubos 19, que é o código de área, e o número 38338900. Visite a KS Tubos na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168. KS Tubos, parceira das melhores marcas do mercado. Acesse kstubos.com.br. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, equipe da Band. Tudo bem aí? Batista, uma pergunta. Será que se o Marcelo Fernandes estivesse no Guarani, o Guarani teria esse mesmo desempenho, né? Porque tudo bem que chegou novos jogadores, tudo, né? Mas porque na ponta ele tá tendo um bom desempenho, né? Ele arriscou, lançou jogadores, tudo, né? Então são ocasiões diferentes, mas será que ele teria um bom desempenho? O Guarani pode também ter errado em ter dispensado ele? Silvio Sumaré, um abraço. Abraço, Silvio, muito obrigado. Difícil saber, né? Marcelo Fernandes é ótimo treinador, mas ele foi demitido, o Guarani estava oscilando, e aí quando chegou o Marcelo Costa, o Matheus Costa, o Marcelo Fernandes ficou 17 dias desempregado e foi contratado pela Ponte. Curiosamente, o Guarani subiu de produção, tanto é que está nesta situação boa dentro do campeonato, e o Marcelo Fernandes melhorou muito o desempenho do time da Ponte com relação ao Alberto Valentim. O futebol tem dessas coisas, né? O clima, aquilo tudo, né, que já relatou Marcelo Fernandes,
mudança de jogadores, no caso do Guarani, com o Matheus Costa. Então são situações que aconteceram. No caso da Ponte, saída de alguns jogadores. No caso do Guarani, a chegada de alguns jogadores. Então é muito difícil saber se com o Marcelo Fernandes o Guarani estaria nessa boa situação de hoje. Mais um ouvinte no ar. Ô Batistão, boa noite aí pra vocês aí, ó. Então, de bate pronto aqui, ó. Lei da compensação, entendeu? Assim, ó, primeiro lance lá, eu acho que houve o pênalti, entendeu? O juizão, ele chega, embora ele tava em cima do lance, ele deu uma balançada e deixou o jogo seguir, beleza. Mas aí foi pro vestiário tal, conversando lá tal, reveu tal, lei da compensação. Ele falou, o primeiro contato que tiver, vou pro cal. Então foi o que aconteceu. Então assim, né, até que ponto a gente tem que ficar à mercê dessa arbitragem aí nociva, né? Arbitragem nociva e passiva, né? Porque, entendeu? O que foi, ele não deu, e o que não aconteceu, ele deu. Então, horroroso, hein? Arbitragem horrorosa, tá bom? Aí, beleza. Um abraço. Esse mesmo tipo de comentário ocorreu com relação ao jogo da Ponte. Aquela bola que pingou dentro do gol e ficou claro que a bola entrou. E aí depois o pênalti no garoto Miguel. O comentário é, houve a lei da compensação, porque o árbitro foi avisado que a bola entrou. Mesmo caso com relação ao Guarani. Minha opinião. A bola entrou e foi pênalti no Miguel. Um toque no calcanhar do jogador. No caso do Guarani, pênalti no Brunão e pênalti no Mirandinha. Também houve o toque. Então, a arbitragem é ruim, péssima. Mas não é somente na Série C. Péssima na Série A, péssima na Série B. Já visto na Série A lá o que aconteceu com o Grêmio. Então, não dá para dizer, né, que a arbitragem é a responsável por vitórias ou por derrotas. Caso do Náutico, vai fazendo um protesto na CBF porque pênalti do Lucas Cândido no jogador do Náutico na partida de sábado. E o árbitro não marcou. Então, prejudica, favorece o mesmo time. O mesmo time é prejudicado e também é favorecido. Pessoal do Recife lá, né, esses podcasts de torcedores questionando, dizendo que Guarani e Ponte estão sendo favorecidos por causa da Federação Paulista de Futebol, que é uma federação rica e que vai colocar os dois times de volta na Série B do Campeonato Brasileiro. Ora, quem comanda o Campeonato Brasileiro é a CBF. E o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, é contra, é rival, é antagonista do Samuel Chaldi, que é o presidente da CBF. Inclusive, ele era candidato, né, o Reinaldo Carneiro Bastos. Só não foi porque, enfim, a eleição da CBF e pareceu um negócio mais ou menos arranjado nos bastidores. E aí, por isso, o Reinaldo não conseguiu número suficiente de federações para conseguir aí registrar a chapa. É assim que funciona o estatuto da CBF. Mas, como é que a federação será beneficiada, sendo que o seu presidente é rival do presidente da CBF, que organiza o campeonato da Série C, ou seja, não bate. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem promoção sensacional esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas, saborosa, com muito recheio, mais de 40 sabores.
salgadas, doces, tem pizza de sorvete também. Nas noites de terça a sábado, das 18 até as 22h30. Aproveite também chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem pratos à la carte e executivos, diversos lanches saborosos, variedade de bebidas com ou sem álcool e deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias. O sobrenome é Dias porque ele está lá todos os dias. 974 10 60 68. Esse é o WhatsApp do Ponto 10. 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente pela Cônigo Cipião para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 18h05, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento de poupançapremiadascred.com.br. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço. Ampla variedade de produtos. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou
ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Hora e vez da ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Guarani sobre o Brusque em jogo realizado neste domingo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, para um público pagante de 6.362 pagantes, público total de 7.124 torcedores. O Guarani de Dalberson, Lucas Justin, Alan Santos, Rafael e Emerson, Kelvin, Isaac, Diego Torres, Mirandinha, Bruno Santos e Cauê Jesus, ou Cauã Jesus, melhor dizendo. Entraram no decorrer do jogo a equipe do técnico Matheus Costa, o japonês Ryuta Takahashi, David Braz, Caio Melo, Gemerson e Gabriel Silva. O Brusque, Matheus Nogueira, Alemão, Roberto Jampou, Matheus Pivô, Mangabeira, Biel e Alex Cuan, Diego Matias, Olávio e Guilherme Pira, a equipe do técnico Bernardo Franco. O único gol do jogo marcado por Diego Torres, cobrando pênalti a 4 minutos do segundo tempo. Jonathan Pinheiro apitou o jogo, mostrou o cartão amarelo para JP Galvão do Guarani e do Brusque, Guilherme Pira, o técnico Bernardo Franco, além de Matheus Pivô. Esta ficha técnica do jogo, Série C, quadrangular final no Brinco. Guarani 1, Brusque 0. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h11, Esporte em Debate, hoje até 19h30. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Novo plano de celular da Desktop. O WhatsApp, o Waze e ligações ilimitadas a partir de R$ 39,99. Desktop.com.br. Acesse para saber mais. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. E Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. 18h13, Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Fala, Batistão, a Ponte Preta visitou o Náutico no último sábado, venceu o Timbu lá nos aflitos, mantém aí um tabu de 13 anos sem perder nos aflitos para o Náutico e, é claro, mantém também essa boa fase dentro da competição. Desde a chegada do Marcelo são 6 jogos, 6 vitórias, fazendo um recorte aí do quadrangular final. 3 jogos, 3 vitórias, 3 gols feitos, todas as partidas vencidas por 1-0 e nenhum gol sofrido aí. Destaque também
para o sistema defensivo da Macaca. E o autor do gol da Ponte Preta, mais uma vez, foi ele. Toró vive uma fase extraordinária com a camisa da Macaca e também uma fase muito boa pessoal. Chegando ao 7º gol dele nesta temporada, o Toró também ultrapassa aí sua marca mais artilheira. Então o Toró vem ajudando a Ponte e também essa marca pessoal dele, temporada mais artilheira aí do camisa 17 da Macaca. E dentro da Série C, ele é o vice-artilheiro, tem apenas um gol atrás do Iago Teles, atacante do Londrina, que tem 8. Toró aparece logo em seguida com 7 gols marcados. E depois dessa vitória diante do Náutico, o técnico Marcelo Fernandes concedeu entrevista coletiva de um jeito um pouco diferente. A assessoria pediu para que os repórteres daqui mandassem em áudio as perguntas e o Marcelo respondeu de lá. E uma dessas perguntas ele respondeu como manter os pés no chão, mesmo com essa campanha aí 100% da Macaca neste quadrangular. Pergunta importante a sua, até porque foi um tema da nossa pré-eleição hoje, sabe? Nós ficamos com 6 pontos, a equipe estava com um astral muito bom, sabe? A gente trabalhou a semana muito preocupado com os 6 pontos, que a gente pudesse subir a cabeça. E esse trabalho já foi feito com a gente lá no dia a dia. E já deixamos bem claro isso também no vestiário. A gente não conseguimos absolutamente nada. Demos um passo importante, mas a gente tem que trabalhar muito, respeitar os adversários, pois no próximo sábado no Majestoso é um jogo dificílimo e a gente ainda não chegou ao nosso objetivo. Comemorar sim, mas a partir de terça de manhã todo mundo focado e treinar bastante, trabalhar bastante, porque vai ser um jogo difícil contra o Náutico lá, como foi aqui, e não vai ser diferente. Temos que ter calma e voltar a fazer nossa semana boa para ter um grande jogo no sábado. E o Marcelo também, em uma dessas perguntas, ele respondeu sobre as alterações que ele fez durante a partida. Antes dos 20 minutos, ele tirou o Elvis, também o Lucas Cândido, colocou o Gustavo Teles. Na verdade, tirou o Lucas Cândido, colocou o Gustavo Teles e o Rodrigo Souza. Logo em seguida, fez as outras alterações e faltando ainda 15 minutos, o Marcelo já tinha feito todas as substituições. O Luiz Felipe e o Gé estavam visivelmente muito cansados, os dois jogadores. E o Marcelo fala um pouco aí sobre as substituições que ele fez durante a partida. Isso aí é um ponto que a gente sabia que hoje foi uma vitória importante, mas nós saberíamos que nada define hoje, né? Saberíamos e viemos aqui para conseguir um grande resultado, como conseguimos, mas que a gente não poderia perder jogadores. Isso foi falado até pela semana, pela arbitragem de ser do lado de Recife. A gente ficou bem preocupado e a gente alertou isso bastante no nosso dia a dia. Para que a gente jogasse, deixasse a arbitragem de lado, pois a gente, independente do resultado, nós não poderíamos perder jogador para a sequência dos jogos. O Arthur sentiu um incômodo, já vinha sentindo na semana, não aumentou nada, mas falei com ele, preferi tirar ele saiu, o Kevin entrou muito bem, para que a gente não possa perder jogadores. Graças a Deus foi mais cansaço, o campo também pesado, e como você falou que o jogo realmente é muito forte fisicamente, e o campo, por ser fofo, ele acaba prejudicando um pouco, por mais que ele seja um gramado espetacular, mas valeu de tudo, acho que os jogadores estão bem conscientes, de conseguirmos um grande resultado, mas não conseguimos absolutamente nada. É pezinho no chão, trabalhar muito, pois temos 3 jogos dificílimos para conseguir, se Deus quiser, o nosso objetivo maior. E logo depois de responder todas as perguntas, o Marcelo também gravou um áudio que foi encaminhado a nós e hoje a Ponte Preta publicou um vídeo do próprio treinador da Macaca convocando aí toda a torcida ponte-pretana a estar presente no Majestoso no próximo sábado. Nós vamos acompanhar agora. Rapaziada, o que eu queria passar para todos vocês aí, quem tá falando é o Marcelo Fernandes. Eu queria muito, mas muito, na humildade que esse grupo tá fazendo, não só esse grupo e todos os funcionários da Ponte Preta, eu queria fazer um pedido à nossa torcida. Que a nossa torcida lotasse o Majestoso no próximo sábado, que a gente esgotasse os ingressos, pois vai ser um jogo muito difícil, mas muito importante, que falta esse passo pra gente. Sabe, se Deus quiser, sábado eu quero ver o Moisés cheio. É um pedido não só meu, mas de todos os jogadores, pois vocês fazem muita diferença quando estão com a gente. Então a gente pede encarecidamente, com toda humildade, que todos vá ao Moisés Lucarelli, lote o estádio, que dê aquela força que sempre nos deram, para que a gente faça um jogo dificílimo e consiga um grande resultado. Abraço a todos. E logo depois da Ponte Preta divulgar esse áudio aí do Marcelo, pelas redes sociais, a diretoria da Ponte Preta já deu início no sábado à noite mesmo à venda dos ingressos, apenas de forma online. Torcedores que quiserem ou já tenham vontade de comprar o ingresso online pelo site do Futebol Card já podem adquirir, e também os sócios torcedores
que precisam fazer aí o check-in para estar presente nas partidas do Moisés Lucarelli. Isso foi liberado no sábado à noite. E hoje, agora, no final da tarde de hoje, a Ponte Preta publicou aí uma parcial, 4.000 torcedores confirmados, como eu disse, entre check-ins e vendas pelo site Futebol Card. As bilheterias do Majestoso, venda física de ingressos, vai começar apenas na quarta-feira, a partir das 11 da manhã até as 8 da noite. Esse horário se repete também na quinta e na sexta-feira, e lá no sábado, das 9 da manhã até o intervalo da partida, as bilheterias do estádio Moisés Lucarelli vão funcionar, Batistão. Então aí, promessa de casa cheia nessa partida que pode definir o acesso da Ponte Preta à Série B. 18h19, começou o aniversário Sodimac. A nossa casa está em festa e o presente é todo seu. Na Sodimac você encontra uma seleção de produtos para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. São 52 lojas espalhadas em São Paulo, Campinas, interior, Vale do Paraíba, Baixada Santista. Tem sempre uma Sodimac pertinho de você. Neste aniversário, além de produtos incríveis, você pode contratar a mão de obra para a instalação dos seus produtos com 10% de desconto. É isso mesmo, tem mão de obra para instalação e até para a pintura da sua casa. Já imaginou que maravilha? Comprar o produto, contratar a mão de obra e só curtir a sua casa prontinha. É aniversário Sodimac. Passa em uma loja mais próxima ou vai lá rapidinho no site ou no app e aproveite tudo que preparamos para você. Vem comemorar com a gente! 18h21, a mesma situação Tigrão da Ponte, que venceu pelo placar de 1-0. Claro, o melhor dos mundos é a vitória, mas correu riscos, especialmente no último segundo, quando o Hélio Borges deu uma patada de fora da área. E se não fosse o Diogo Silva, que fez uma partida excepcional, mais uma na Série C, e fez uma grande defesa, a Ponte poderia amargar o empate. A Ponte teve volume de jogo para fazer um placar mais elástico ou não, hein, Tigrão? No primeiro tempo, sim. Acho que a Ponte no primeiro tempo, ela fez uma partida extremamente precisa na marcação e ousada quando teve a bola nos pés. Em nenhum momento deixou de atacar, de propor o jogo, de sair para jogar, né? Então, no primeiro tempo, sim. Agora, no segundo tempo, nós falávamos a respeito disso. Eu entendo que a Ponte, ela acabou abrindo mão muito cedo. Ela abdicou muito cedo de atacar. E quando você pega aqui as alterações feitas, e essas não são alterações de 35 para frente do segundo tempo. Elas foram feitas no início, né? Antes, bem antes da metade do primeiro tempo da partida. E aí você observa que clarissimamente a Ponte correu um risco que talvez poderia não ter corrido. Mas como que nós vamos questionar a estratégia do Marcelo Fernandes se acabou dando certo? Veja, ele tira Elvis e vem com o Gustavo Teles. É um meia de criação, jogador mais criativo do elenco, de maior habilidade, por um volante de muita qualidade, uma promessa esse menino aí. Tira o Lucas Cândido, que é um volante, e vem com o Rodrigo Souza, que é um volante ainda mais marcador, mas tudo isso muito cedo, né? Aí tira o Bruno Lopes, que era o cara que fazia a segunda linha ofensiva na dobra pelo lado esquerdo da Ponte com o Arthur, e vem com o João Gabriel, que aliás entrou muito bem.
fechando bem a linha, indo à frente, às vezes até preocupando um pouquinho, mesmo a Ponte tendo atacado muito pouco no segundo tempo, mas é um cara que procurava chegar, e quando o Náutico vinha, ele era o primeiro combate ali pelo lado esquerdo, ele que é destro. E aí também tirou o Toró e botou o Diego Tavares. Aí é um atacante por outro, né? Os dois que faziam. Então a Ponte teve duas dobras. No primeiro tempo, Arthur e Bruno Lopes pelo lado esquerdo e Pacheco e Toró pelo lado direito. Às vezes invertia a posição do Bruno Lopes com o Toró. Muito bem. No segundo tempo, veio Kevin no lugar do Arthur, essa eu não tinha falado, e veio o João Gabriel no lugar do Bruno Lopes. Aí a dobra do lado esquerdo, Kevin e João Gabriel. E aí, do outro lado, Diego Tavares, lado direito. E Pacheco. O Pacheco jogou o jogo todo e, aliás, jogou muito bem. Então, a gente percebeu o seguinte, que ele colocou uma dobra do lado direito, uma dobra do lado esquerdo, na beirada do campo, e terminou o jogo com 3 volantes. Luiz Felipe, jogou o tempo todo, Rodrigo Souza, que entrou no lugar do Lucas Cândido, e o Gustavo Teles, que entrou no lugar do Elvis. Então ele subiu uma muralha quase que intransponível. Só que a Ponte não ia mais, né? A Ponte dava o chutão, o Gé, que foi até o final e só não saiu com câimbras, porque as 5 alterações já tinham sido feitas, mas o Gé ficava lá tentando brigar, mas nem ia na bola mais. Ele não tinha mais condição física, por tudo que correu dentro do jogo, né? Quando você pegava numa das beiradas, o Diogo Tavares, ele era muito mais um homem de recomposição do que um atacante. E do outro lado, o João Gabriel fechava junto com o Kevin. O João Gabriel ali perto do meio-campo e voltando, e o Kevin na primeira linha. Então a Ponte fez por merecer no primeiro tempo. No segundo, adotou uma proposta altamente defensiva, correu sim o risco de sofrer o gol naquela bola defendida milagrosamente do Igor Bolt, cara a cara, onde com a perna esquerda, o Diego Silva tirou, ou o Diogo Silva, no reflexo puro, e depois teve o chute portentoso de fora da área, muito forte, na última bola do jogo do Hélio Borges. E o Diogo Silva também foi buscar. Então correu riscos. Eu acho que 1-0 ficou de bom tamanho, que a Ponte foi melhor no primeiro tempo e o Náutico melhor no segundo tempo. E louve-se aqui o espírito de luta dos jogadores da Ponte, a garra, o profissionalismo, o respeito com a torcida e com a instituição. Gostei do que vi e muita organização. Já descrevi aqui a leitura de jogo do Marcelo. Vou fechar as 2 beiradas e vou fechar a entrada da área com 3 volantes sem abrir mão de 2 zagueiros. Então a Ponte realmente dificultou demais para o Náutico, que lutou muito. O Timbu tentou, mas não conseguiu furar, e a Ponte conquistou um grande resultado. Para mim, um resultado espelho do que foi, Batista, o movimento geral de ações da partida. 18h27 em Campinas. Ô, minha gente, deixa eu falar para vocês. O negócio é o seguinte: se você gosta de mesa cheia, risada alta, comida de verdade, cerveja trincando de gelada, o seu lugar é no Boteco do Fortão. Tem unidade no São Quirino, no Nova Campinas e também em Paulínia. E agora tem no Botequim do Fortão, pertinho ali do Liceu. E em breve inaugura no Mercado de Campinas, o Mercadão. Sim, no Mercadão também vai ter Boteco do Fortão. E olha só, tem almoço todo dia, com muitas opções para você comer bem. E toda quarta e sábado tem aquela feijoada completa, imperdível. Quarta da semana passada eu estive lá no Boteco do Fortão.
do Nova Campinas. Dia de feijoada completa, imperdível, a melhor versão desse clássico brasileiro. E para o happy hour, porções generosas, comida de verdade e o mais famoso torresmo de rolo de Campinas. Não tem igual em lugar nenhum. Segue lá no Instagram, @Boteco do Fortão, e já combina com a galera. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, de amigos, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Grande abraço pro Armando e também para o Gustavo, 2 sócios que me receberam muito bem lá no Boteco do Fortão. Boteco do Fortão, vai lá! Rádio Bandeirantes. 18h29 para você, CH. A Ponte teve volume de jogo para fazer mais do que um gol contra o Náutico em CH. Um pouco no primeiro tempo, no segundo tempo não. O volume foi do Náutico. Mas pela dificuldade do jogo, pela dificuldade de jogar nos aflitos, a Ponte está de parabéns. Ela guerreou muito. Faltou desempenho, né? O treinador adotou uma estratégia no segundo tempo, que eu não gosto muito, mas tem que respeitar. Ele trouxe a vitória para Campinas. Vou ficar eu aqui conjecturando, batendo em ferro frio, de jeito nenhum. Ganhou o jogo, que era o que precisava. O time dele chegou a 9 pontos e não dá para contestar. Algumas coisas, com certeza, a partida mostrou. Uma delas que a Ponte não teve volume para fazer mais do que um gol. Isso é fato, na minha opinião. Mas algumas coisas ele com certeza tá analisando com carinho. Cada jogo tem a sua característica. A característica desse jogo foi um time um pouco mais reativo, jogando na velocidade dos contra-ataques, não é? Eu acho que o lado do campo funcionou muito bem. Gostei do Kelvin, gostei do Pacheco, eles tiveram uma participação efetiva no volume de jogo da Ponte. Acho que o meio-campo com o Lucas Cândido não perdeu qualidade. Evidentemente que eu não estou comparando ele ao Léo Oliveira, mas eu achava que a Ponte sentiria mais do que sentiu no primeiro tempo. Não, deu conta do recado, o time teve fluência no primeiro tempo. No segundo tempo, o treinador tratou de fechar as linhas, também por causa do cansaço do Lucas Cândido, de alguns desgastes de jogadores que correram pra caramba. Aí você tem que lançar a mão do banco, tem que colocar gente nova para poder suportar a pressão, que é uma coisa absolutamente entendível. Não dá para imaginar que você vai jogar nos aflitos contra o Náutico, que tem um belo time, contra um bom treinador, que você não vai tomar sufoco. Não tem jeito. E tava lá o Diogo Silva, que tá ali para isso, para ganhar. Talvez, assim, não foi o meu voto, mas o Diogo Silva foi um jogador de destaque do time da Ponte, não é? Existiram outras coisas positivas, como o setor de defesa. Eu votei no Simon, por exemplo, como o melhor homem em campo, mas nós tivemos aí várias, Luiz Felipe jogando bem, Elvis jogando bem, o Toró que fez o gol, depois cansou, o Gé pela batalha, pela luta de sempre, enfim. A Ponte mereceu o resultado, não dá para contestar, apesar daquela bola com os pés que o Diogo defendeu, e a última bola, né, que ele fez uma bela defesa. Eu acho que a Ponte mereceu sim o resultado, porque foi competente. Teve a precisão de fazer o gol, precisão que o Náutico não teve. E defensivamente eu gostei bastante. O time da Ponte, o time do Marcelo Fernandes é um time muito disciplinado, né, Batista? Então venceu porque foi disciplinado, foi mais uma vez guerreiro, e agora com 9 pontos a situação fica extremamente favorável para a Ponte. 18h33 em Campinas, hoje até às 19h30. Muita informação, opinião e debate para você. Também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda like, manda aí um joinha pra gente. Muito obrigado aí pela audiência.
Conheça a Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce no Brasil. Você está buscando segurança para o seu veículo, mas não quer pesar no seu bolso? A Union Proteção Veicular oferece planos a partir de apenas R$ 85,00. É isso mesmo, a partir de somente R$ 85,00. É a opção mais em conta em comparação com os seguros tradicionais e oferece indenização na tabela FIPE, cobertura contra roubo, incêndio e danos causados pela natureza, e ainda com a assistência 24 horas e Disque Help para te apoiar em qualquer situação. Confira com a Union a proteção que o seu veículo merece. Quer saber mais? Aproveite agora. Ligue 19 99977 9029 ou acesse Union-proteção, não tem acento, né, na internet, então fica Protecal. Union-protecal.com e peça uma cotação sem compromisso com os consultores para deixar o seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce no Brasil, em Campinas e em toda a região. 18h35, ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Eu sou Gesto, torcedor da Ponte Preta. Batista, você tá falando lá do lance da Ponte Preta lá, que tudo bem, todo mundo viu que o jogador derrubou o menino da Ponte Preta, foi pênalti. Por que vocês não mostram o lance aí do Guarani para nós ver que o cara tocou no cara do Guarani? Porque o lance do Guarani aí vocês não mostram, vocês mostraram só o da Ponte lá. Mostra o do Guarani pra gente ver aí que o cara tocou nele e derrubou. Ô Gerson, da maneira que você fala, né, me cobrando assim, dá a impressão até que tá com o dedo em riste. Dá a impressão de que eu tenho a imagem e só não mostro porque eu não quero, de forma deliberada. Não existe isso aqui, ô parceiro. Aqui é o seguinte, tem a imagem, eu mostro. Não tem, não mostro. Existe uma produtora que é contratada pela CBF. A imagem é da CBF. A imagem é da CBF. Então, no caso da Ponte, a produtora contratada pela CBF mostrou. No caso do Guarani, não mostrou. Você acha que se eu tivesse uma imagem mais aproximada por trás do gol, eu não mostraria? Pô, tá de brincadeira, né, velho? Você conhece, participa há muito tempo aqui, coloco as suas mensagens no ar. Não há nenhum cabimento nesse tipo de cobrança que você está fazendo. Me desculpa, mas infelizmente, né, não posso dar guarida a esse tipo de comentário da maneira que você fez. Dizendo, né, de uma maneira que eu tenho a imagem, não mostro porque eu não quero. Nunca fiz isso na minha vida. E não é agora que vou fazer. Tendo a imagem, mostro. Não tem como mostrar, ué. Sou eu que vou lá com a câmera. E aí eu fico lá filmando. Olha aqui, filmei, eu tenho a imagem, não vou mostrar. Ô, tá com brincadeira. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, toda a equipe de esporte da Band. Rogério do Ouro Verde. Eu queria fazer uma pergunta para você, Carlos Batista. Você sabe qual é o técnico que vai subir 2 vezes no mesmo campeonato? Marcelo. Se não fosse ele no Guarani, o Guarani não estava hoje disputando para subir. E ele na Ponte, ele vai subir. Então ele vai subir 2 times no mesmo campeonato. Tá certo, mais um. Boa tarde, Batista. Tudo bom? Eu queria saber de você, a opinião de vocês. Vamos supor que a Ponte Preta já suba na próxima rodada. Como que fica a questão dos jogadores em questão do salário? Tipo,
fez a parte dele, subiram o time e ainda continuam sem receber? Eu queria a opinião de vocês sobre isso. Bom, é o seguinte, a Ponte está tentando fazer esse acordo, né? Para que todas as dívidas sejam concentradas e que ela possa pagar parcelas. Até já fez isso em 2 situações com o CRND, que evita o transfer ban, e fez isso também com a lei trabalhista, pagando parcelas. Agora está tentando concentrar todas as dívidas para que as contas possam ser liberadas. O dinheiro está na conta, não consegue pagar porque as contas estão bloqueadas. Mas a Ponte está tentando fazer esse acordo. Assim que a Justiça autorizar o acordo, as contas serão liberadas, tá bom? E aí os jogadores receberão. A Ponte não vai dar o calote. Eles receberão mesmo depois que terminar o campeonato. 18h40, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, do elenco de 78, destaque em derbys para Careca, Zenon e Renato. O Careca, que se firmou como titular fazendo 2 gols no derby de 23 de abril de 78, no Brinco, Guarani 2-1. O Renato, ele fez gol dos dois lados. Pelo Guarani, em 21 de outubro de 79, no Brinco foi 1-1, Odirley fez o gol da Ponte. Já em maio de 94, no Brinco, o Renato, jogando pela Ponte, ele entrou e fez o gol de empate 2-2. Aliás, sábado fez 50 anos que Renato fez a sua estreia no profissional do Guarani. Grande revelação bugrina. Renato foi campeão paulista juvenil em 75. Aí a estreia de Renato foi numa partida no Brinco contra o Comercial de Campo Grande. 20 de setembro de 75, e foi uma bela estreia. Renato fez um gol e sofreu a falta que originou o segundo gol. Guarani 2-0 no Comercial de Campo Grande. O Renato roubou a cena de Palinha no Morumbi em 77. Era a estreia de Palinha, que veio do Cruzeiro para o Corinthians. Palinha já falecido. Naquele Morumbi, com quase 63 mil torcedores, o Guarani meteu 3-0 no Timão. Renato fez 2 gols e o técnico Duque do Corinthians
foi demitido. Lembrando que Renato foi o único que atuou nos 32 jogos da campanha do título de 78. E o Zenon? Zenon, da turma de 78, foi que mais gols fez em derbys. Foram 5. Inclusive, o Zenon fez um gol no único derby disputado fora de Campinas, no Pacaembu, em 3 de junho de 79. O primeiro gol foi do capitão, o segundo foi do Zenon de pênalti, Guarani 2-0. E aproveitando, quinta-feira passada fez 49 anos daquele gol de bicicleta de Zenon. 18 de setembro de 76, no Brinco, Guarani 1, Fortaleza também 1. A bicicleta foi o gol de empate aos 17 do segundo tempo. Do elenco de 78, destaque em derbys para Careca, Zenon e Renato. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Quando eu escuto esse taque, a gente entra em ação. Se tem obra, tem Cortag, a marca da construção. Tá no meu dia a dia, tudo alinhadinho. Cortag é tecnologia, tem aqui no vizinho. Se tem obra, tem. É parceria de sucesso. Pra agilizar todo o trabalho. Cortag é corte certo, Cortag é corte certo. Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIPE e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 99977 9029 e fique protegido hoje mesmo. Se você é botequeiro de verdade, seu lugar é no Boteco do Fortão. Mesa cheia, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Unidades São Quirino, Nova Campinas e em Paulínia. E o recém-inaugurado Botequim próximo ao Liceu e em breve no Mercadão de Campinas. Chama a galera porque o Boteco do Fortão combina com mesa cheia de amigos, torresmo de rolo, porções generosas e cerveja gelada do jeito que você gosta. Siga também no Instagram, @Boteco do Fortão. Só na Sodimac, só na Sodimac. Nossa casa está em festa! Aniversário Sodimac. Os melhores preços do ano para construir, reformar e decorar a sua casa. Porcelanato vários modelos, R$ 39,90. Ar-condicionado 9.000 BTUs Inverter, 1.989. Kit furadeira mais esmerilhadeira, R$ 399,90. Compre e concorra a 100 vale-compras de R$ 500. Faça uma foto ou filme com seu produto. Poste no Instagram e marque a Sodimac. Consulte regras no site. Sodimac. Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Cívia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Cívia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h47 hoje até 19h30 aqui no Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. E eu tenho um recado importante para você. Quero falar da Mites Beef. Quem gosta de carne boa já sabe, né? Já sabe onde encontrar. É na Mites Beef. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. É prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família. Para quem é fã de hambúrguer artesanal, a opção é o kit hambúrguer Mites Beef, com blends selecionados e muito sabor pronto para surpreender em casa. E quando chega a hora de reunir os amigos e a família, a Mites Beef cuida de tudo com o serviço de churrasco em domicílio. Carnes nobres, preparo impecável
e a tradição de quem entende do assunto. Afinal, o Denilson Alves está no ramo há mais de 20 anos, há mais de 2 décadas. E quem não conhece ainda a Mites Bife vai se encantar, porque é a boutique de carnes que virou referência em Campinas e toda a região. É isso mesmo, visite a Mites Bife, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. Ouvinte no ar. Olá, boa noite, Batista. Boa noite, equipe nota 10 da Bandeirantes. Ô Batista, o meu sonho é ver uma final entre Ponte Preta e Guarani e também os dois na Série A do Brasileiro. Seria maravilhoso para Campinas e para a torcida aí no geral. Um abraço, César Barão Geral. Abraço, César. Não tem jeito, né? Porque como os dois times caíram no mesmo grupo, só um desse grupo vai fazer a final. O outro será do outro grupo. 4 times, jogo turno e retorno. Ao término do retorno, o primeiro colocado de cada grupo vai fazer a final em 2 jogos. E o jogo final será na casa do time que tem a melhor campanha no geral, incluindo a primeira fase e também o quadrangular. Então, do jeito que ficou, não tem como. Ou vai o Guarani, ou vai a Ponte, ou vai o Náutico. Náutico tem 3 pontos. Se ele ganhar os 3 jogos do retorno, ele vai a 12. Tem grande chance de fazer a final. O Brusque não. O Brusque tem 0 ponto. Ele, se ganhar os 3 jogos do retorno, ele vai a 9. Com 9, não consegue fazer a final. Então, só 3 times podem fazer a final nesse grupo. Ponte, que hoje tem 9, está próxima de subir. E aí, talvez com 12 pontos, talvez com 13 pontos, já se garante na final. Não nem precisará de pontos no derby, lá no dia 11. No caso, o Guarani tem 6, tem todo um retorno pela frente, tem chance de fazer a final. E o Náutico também, tem 3 pontos, pode também fazer a final. Só o Brusque, nesse grupo, que não tem chance de ir à final, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Batista, boa noite. Eu, quando tem transmissão esportiva dos times de Campinas, eu gosto de dar uma sapeada pelas rádios do local. E eu estava ouvindo a Rádio Jornal de Pernambuco, e antes de começar o jogo, um comentarista assim com conhecimento tipo Tigrão, chamado Ralph de Carvalho, ele pegou e ele falou: olha, vocês tomem cuidado com esse meia da Ponte Preta, porque eu conheço ele dos tempos de Goiás, o Elvis, né? É extremamente habilidoso. No final da partida, eles lá escolheram como melhor em campo o Elvis. E ele, inclusive, disse que o Elvis não foi só o melhor em campo. O Elvis é o melhor da Série C. Encheu a bola do Elvis. Naquele mar de gente só falando no salário atrasado da Ponte Preta, porque a Ponte Preta, o sinônimo de Ponte Preta para o pessoal de lá de Pernambuco é o salário atrasado. E ele pegou e falou: olha, o melhor da Série C é o Elvis. Foi eleito o craque do jogo lá. Grande abraço a todos. Abraço, Paulo Neves. Já falei para você, assina a sua mensagem, fale o seu nome, para que eu não tenha que ficar falando o seu nome quando a sua mensagem vai para o ar, tá bom? Você sabia que é possível participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Sínvia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa
está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Mais de 30 mil pessoas já participaram com confiança, com segurança e ajudaram a tornar os genéricos uma realidade acessível em todo o Brasil. Esses estudos chamamos de bioequivalência. Bioequivalência. São aprovados pela Anvisa, tá? Eles comprovam que o genérico age no corpo da mesma forma que o medicamento de referência das farmácias. Ao participar, você terá acompanhamento médico especializado e exames gratuitos, recebendo ao final uma remuneração pelo seu tempo dedicado à pesquisa. Quer saber como participar? Então acesse agora pesquisacampinas.com.br. É fácil. pesquisacampinas.com.br. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Vamos aos temas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Projeto de fair play financeiro brasileiro avança e a CBF prevê apresentá-lo em novembro. Proposta que conta com pouca resistência de clubes deve se basear em análises pós-fatos e ter sanções como transfer ban e perda de pontos. Plano é iniciar a implementação já em janeiro. Dembélé ganhou o prêmio Bola de Ouro de 2025 na eleição realizada hoje em Paris. Rafinha, o brasileiro, ficou na 5ª colocação. E segundo colocado na edição do ano passado do Bola de Ouro, Vini Júnior ficou apenas na 16ª colocação na votação realizada este ano. Brasileiro é o atual dono do The Best, prêmio concedido pela FIFA ao melhor jogador da temporada. Pauta 3. O presidente do Náutico, Bruno Becker, promete mudanças para a reta final do quadrangular da Série C. Depois da queda de rendimento da equipe que sofreu 2 derrotas em casa nas 3 primeiras rodadas, o mandatário alvirrubro assegurou que providências internas serão adotadas imediatamente. Em reuniões do CT Wilson Campos, desde o início da manhã, com a comissão técnica e integrantes da diretoria, não ficou descartado nenhum tipo de medida, inclusive de saída de jogadores. Além das medidas internas, o clube formalizará na CBF um novo protesto contra a arbitragem. E o motivo da reclamação do Timbu é um pênalti não marcado em Samuel Tussania. Vamos lá, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Eu quero falar do prêmio Bola de Ouro, não é? Onde o Dembélé, sem nenhuma discussão, francês, jogador do Paris Saint-Germain, levou. Tá tudo certo. O meu voto seria para o menino Lamine Yamal, não é? Mas tem muito peso nessa história da eleição os títulos, por exemplo, que o Dembélé conquistou com a camisa do Paris Saint-Germain. Então não dá para ficar aqui discutindo, ficou em ótimas mãos, bem diferente do ano passado, não é? Mas esse ano está absolutamente, pelo menos para mim, a minha preferência é outra, mas definitivamente não dá para discutir o prêmio de melhor jogador ao Dembélé, e nem ao Luiz Henrique, treinador, e nem ao Paris Saint-Germain como o melhor time do planeta.
Agora, sobre os brasileiros, quinto lugar para o Rafinha tá bom. Eu acho que ele teve ali entre quarto, quinto, talvez terceiro, mas longe de merecer um prêmio maior desta bola de ouro, Batista. E para você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para hoje? Escolhi esse daí também. O Dembélé me encanta. Um jogador de pernas longas, de muita habilidade, cabeça erguida. Parece que ele está sempre com um cabo de vassoura aqui amarrado na cintura e na ponta do queixo. Ele não abaixa de jeito nenhum o rosto. Sempre com a cabeça erguida, visão panorâmica do gramado, sensacional. Então acho que ficou de bom tamanho, sim. Bom tamanho, tá tudo certo. Eu esperava o Rafinha concorrendo mais de perto, mas quinto lugar é sem dúvida nenhuma uma grande colocação dentro de tantos craques que estavam sendo analisados e que foram votados. Mas esse rapaz, esse meia atacante, o Dembélé, ele fez algumas partidas pelo Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes que me encantaram. A gente que gosta do futebol bem jogado, né? Faz gol, chuta, assiste, entra com a bola dominada, tabela. Sem a bola é um cara que recompõe, se posicionando muito bem para congestionar e para cortar a ação do adversário. Acho que ficou de bom tamanho, tá legal. Tá tudo certo e vamos em frente. Aliás, aquilo que a gente viu ou não viu na temporada do Vinícius Júnior na seleção brasileira, de certa forma, se reflete aí nessa apagada, inexpressiva colocação de 16º aí no ranking da revista francesa especializada e que dá esse prêmio anualmente aos melhores do mundo. 19 intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes.
Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 MB a 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro da Série C, resultados da terceira rodada do quadrangular final. No sábado, a Ponte, jogando em Recife, venceu o Náutico por 1-0. Londrina e Caxias empataram por 1-1. Ontem, Floresta e São Bernardo empataram por 0-0 e o Guarani venceu o Brusque pelo placar de 1-0. Com isso, na classificação, o grupo 2 tem Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta, todos com 3 pontos. E no grupo 3, a liderança da Ponte Preta com 9, o Guarani o segundo com 6, o Náutico o terceiro com 3 e o Brusque ainda não pontuou, 0, nenhum ponto somado até o presente momento, 3 jogos, 3 derrotas. Atenção para os jogos da quarta rodada. No sábado, 5 da tarde, tem Ponte Preta e Náutico. Em caso de vitória, a Macaca já assegura o acesso à Série B. 7h30 tem Brusque e Guarani. No domingo, 4h30, São Bernardo e Floresta. E também no domingo, 19 horas, Caxias e Londrina. Copa Paulista de Futebol. Resultados dos jogos de ida da semifinal. Sexta em Ribeirão Preto, Comercial e 15 empataram por 1-1. Jogo da volta no próximo sábado em Piracicaba. E em Presidente Prudente no sábado, o Grêmio Prudente venceu o Primavera pelo placar de 1-0. O jogo da volta em Campinas no próximo domingo. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, resultados de mais uma rodada, 24ª. O Fluminense venceu fora de casa o Vitória por 1-0. 1-0, a vitória do Botafogo sobre o Atlético Mineiro. Ceará e Bahia empataram por 1-1. O Palmeiras goleou o Fortaleza por 4-1. O Mirassol ontem derrotou o Juventude por 2-0. 1-1 para Flamengo e Vasco. O Grêmio venceu no Beira-Rio Inter por 3-2. O Lanterna Sport derrotou o Corinthians por 1-0. 1-0 também a vitória do Santos sobre o São Paulo. E o Cruzeiro de virada venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1. Flamengo segue na liderança, 51 pontos, 23 jogos. O Cruzeiro é o segundo com 50, 24 jogos. E o Palmeiras é o terceiro colocado, 49 pontos e 22 jogos. O Mirassol é o quarto colocado com 42. Os 4 últimos, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:08. Pedro Piscinato tem uma informação sobre o Náutico, mas antes, há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção
com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é o resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Rádio Bandeirantes. Tem jogador deixando o Náutico, é isso, Pedro Piscinato? Isso mesmo, Batistão, parece que as vitórias do Guarani da Ponte Preta deram uma balada lá na equipe do Pernambuco, e há exatos pouco mais de 20 minutos o Náutico postou uma nota oficial no seu Twitter, né? O antigo Twitter, o X. O Clube Náutico informa que o atleta Marco Antônio não faz mais parte dos planos da equipe para o restante da temporada. O clube agradece sua dedicação e deseja sucesso na continuidade da carreira. E aí eu fui atrás saber mais informações e, pelo que parece, lá na região do Pernambuco já era certo, ele já tinha informado o Náutico que havia assinado um pré-contrato com o CRB, porém só depois para a temporada do ano que vem, melhor dizendo. Esse pré-contrato ele assinou poucos dias antes da primeira rodada do quadrangular, na vitória contra o Brusque, e depois, tanto na partida contra o Guarani quanto na partida contra a Ponte Preta, o jogador realmente teve uma atuação muito discreta, quase nem participou dos jogos, melhor dizendo, e depois da derrota para o Guarani, o técnico Hélio dos Anjos chegou a criticar o jogador por ter assinado o pré-contrato, ainda disputando o quadrangular pelo Náutico. Marco Antônio, que é o artilheiro, né, do Náutico, marcou 5 gols nessa temporada. 5 gols na Série C. Isso. Estamos em contato com o Breno Beretta. Ficou faltando o tema que ele escolheu para hoje. Diz aí, bebê. Oi, Batista. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o Remo anunciou a demissão do técnico português Antônio Oliveira. Tira, por favor. Isso aí foi o começo, né? Os destaques iniciais. Então esse já foi para o ar, beleza. A hora que estiver pronto aí, você me avisa e aí eu chamo o bebê para entrar aqui com o tema, tá bom? 19h12, dia 11 de outubro, dia do grande derby campineiro. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, amantes de Ponte Preta e Guarani, que quer melhorar sua performance sexual, a Clínica UpMen tem condição especial de tratamento para disfunção erétil, impotência, ejaculação precoce e falta de libido, de forma segura e eficaz com médicos de mais de 20 anos de experiência. Confira na Clínica UpMen e atenção! A UpMen agora também oferece tratamento inovador de aumento peniano, sem cirurgia indolor e com resultados no mesmo dia, em comprimento e volume. Quer aproveitar essa condição exclusiva? Então ligue agora nos próximos 10 minutos. Tem gente lá para atendê-lo. 0800 591 2223. Eu repito, 0800 591 2223. Ou mande uma mensagem de WhatsApp para 0800
591-2223. Repetindo, 0800 591 2223. Unidades em Campinas, São Paulo, Santo André e também por telemedicina em todo o Brasil. Clínica MEM, número 1 em saúde masculina. Médico responsável, Dr. Regis Salgado. CRM 54867/SP. Breno Beretta. Bom, Batista, eu escolhi como tema o projeto do Fair Play financeiro da CBF, que para mim vai ser muito importante, né? Como que eu vejo esse tipo de situação? Os clubes vão parar de aumentar as dívidas. De acordo com o Samir Chaudhry, o novo presidente da CBF, o que ele disse, né? Que os clubes não vão poder gastar mais do que eles arrecadam. Ou seja, montar times milionários, prometer algo que eles não podem pagar para os jogadores, isso não vai acontecer mais. A tendência é que as dívidas não sejam mais aumentadas. E isso é muito importante, é um passo importante e também é justo com os times que pagam em dia, com os times que contratam e pagam os jogadores. Eu acho que tudo isso tem que ser colocado em prática e quem não cumprir vai ter tanto transfer ban quanto perda de pontos. Eu acho que vai ser muito importante para o futebol brasileiro, Batista. Valeu, Breno. Ouvinte no ar, 19h15, ouvinte, mensagem de áudio. Boa noite, mesa da Band. Aqui é Moser, da Chácara da Barra. Eu só queria salientar o golaço que o Toral fez. Ele recebe com a perna direita, levanta a bola e chuta sem que ela caia. O que vocês acham? Foi um golaço também ou não? Pelo que eu saiba, ninguém comentou a respeito disso. Opine aí, por favor. Sim, foi um golaço e ele surpreendeu. Não, mas não é verdade que ninguém comentou, né? Eu falei em tempo real, quando saiu o gol no sábado, na transmissão pela rádio. Falei no pós-jornada também sobre o gol, a forma, ele foi matar ela, subiu, ele não deixou cair. Falei no intervalo, do primeiro para o segundo tempo, o gol foi no intervalo. E falei hoje, detalhadamente, além dos meus amigos, dos meus colegas, que também falaram na programação. Não fui só eu que falei, não. Então, eu não ouvi ninguém falar até agora. Talvez naquele momento que você foi lá pegar um tira-gosto, ou foi ao banheiro, normal. Mas, Moser, falamos sim. Eu, pessoalmente, falei 5 ou 6 vezes, inclusive um gol de alta dificuldade. Porque quando ela sobe, ele pega sem cair, além de ter sido um golaço, ele deu uma chapa, direcionando a bola, raspando o poste direito do goleiro Muriel, que foi bem e não chegou, porque a bola foi na força certa e muito bem colocada. Então, só para registrar, falamos, de minha parte, falei até exaustivamente. Ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Quem falou é José Bugrini. Não vou falar do Guarani nem de Ponte. O que eu vou falar, Batista, é uma coisa desagradável que está acontecendo aí no futebol. É que 2 jogadores sobem na bola para pegar. Você não vai subir de braço para baixo, mas você abre os braços, mal encosta na cara do outro. O outro já cai lá no chão, parece que arrancou o pescoço fora. Põe as 2 mãos no rosto, fica com os dedos abertos, vendo se o juiz vai dar cartão amarelo para o outro. Simulando lá que levou uma cotovelada. Se tem que ir para o VAR, se realmente foi a cotovelada, o cara leva o cartão amarelo. Mas se não foi, é ele que vai levar, Batista. O que vocês acham aí? Vê aí, Batista. Vamos lá, CH, esse é o passo para você, CH. Essa coisa de simulação é uma doença que o futebol brasileiro tem. Infelizmente, isso está alastrando para o mundo inteiro. Eu tenho visto em outros campeonatos também essas cenas circenses, essas cenas ridículas que o atleta, muitas vezes no ataque,
prefere simular ao invés de continuar com a bola e tentar o gol. O ouvinte, para mim, tem razão. Gente, presta atenção porque essa dica é para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado. Sabe aquela conexão que faz a diferença no dia a dia? Aquela que está presente no trabalho, no lazer, nos momentos em família ou com os amigos, maratonando sua série favorita, jogando online ou naquela reunião importante. É assim com a Desktop, uma conexão de verdade que vai além da velocidade, que é presença. Internet 100% fibra ótica, com mais de 1 milhão de clientes e bicampeã como a melhor do estado de São Paulo. Planos de 200 mega a 1 giga a partir de apenas R$ 79,99 por mês. E tem mais, atendimento próximo, suporte ágil e mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Para assinar é muito fácil. Ligue 0800 100 0102. 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até uma loja mais próxima. Desktop sempre ao seu lado. Ouvinte no ar. Fala, Batistão, boa noite, meu amigo, boa noite, Carlos Henrique, boa noite, Gleger, boa noite, Tigrão. Batistão, vou falar uma coisa pra você, meu amigo, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, colocaram o homem, pregaram o homem na cruz. Você acha que o Batista vai conseguir? Ah, não, né? O povo tá louco, né, Batista? Tá todo mundo doido. Um abraço, Batista. O Guarani vai subir, hein? Se prepara aí. Os dois times vão subir. Um abraço, Batista. Fica com Deus. Pico, turma do Cambuí, Campinas. Amém, Pico. Fica com Deus também. Mais um. Boa noite, Batista. Boa noite, pessoal da mesa aí. Ô, Batista, me fala o seguinte aí. É Cláudio Bugrino. Será que vai ter jogo de compadre nessa decisão aí? Dá um alô aí. Eu confesso que não entendi. Vai ter jogo de compadre nessa Eu decisão. entendi. Você entendeu o que ele te Tigrão? perguntou É. foi o seguinte: caso os resultados das 2 primeiras rodadas do retorno do quadrangular, né, que serão exatamente a Ponte contra o Náutico e o Guarani contra o Brusque, e depois o Guarani contra o Náutico e a Ponte contra o Brusque. Se esses resultados forem favoráveis e, por exemplo, o empate classificar, se chegarem na última rodada, a Ponte e Guarani precisando de 1 ponto para garantir matematicamente o acesso. Se eles fariam, nessa hipótese, um jogo meio barro, meio tijolo. Eu já respondo, se você me permite, porque eu entendi a colocação do ouvinte, que isso não tem nenhuma chance de acontecer. Primeiro, pela rivalidade. Segundo, que se um se classificar com empate e o outro com a derrota ficar fora, o que se classifica com empate vai querer derrotar o outro para que o outro não suba. E segundo, tem a questão também de ficar em primeiro no grupo para decidir o título, que é um título importante. É um título de campeão brasileiro. É da Série C, sim, mas é um título de campeão brasileiro num campeonato disputado por 20 equipes muito tradicionais do nosso futebol. Então, resumindo, não acredito em jogo de compadres, meu compadre. E eu acredito que o torcedor deva dar muito valor ao título da Série C. É uma competição nacional. Ah, mas o Guarani já foi campeão brasileiro em 78. Sim, foi campeão da Série B também em 81. Mas não tem o título da Série C. Se o Guarani for campeão
será o único campeão nas 3 séries. E a Ponte não tem um título nacional. A Ponte tem o título em 2 oportunidades da Série A2, mas não tem um título nacional. Chegou em terceiro, né? Chegou a ser terceira colocada em 81. Aquele jogo lá contra o Grêmio. E o Oswaldo marcou para a Ponte recorde de público no estádio, o antigo Estádio Olímpico, mais de 80 mil pessoas. A Ponte tinha perdido o jogo em Campinas e no saldo de gols o Grêmio foi para a final e, aliás, foi campeão. Então o título é importante, sim. E o torcedor, acredito, no caso da Ponte chegando, ou no caso do Guarani, acredito que o torcedor vai dar valor nesse título. Antes disso, tem que subir. O fundamental é o acesso. Depois de conquistado o acesso, aí vale sim a conquista do título. E agora na lata. Responde na lata. Bom, vamos com na lata. Rafinha em quinto, Vini Júnior em 16º. Foram os brasileiros melhores colocados na bola de ouro. Mais uma vez repetindo, Dembélé ganhou a bola de ouro, melhor jogador. E aí, começo com você, Breno Beretta. Você concordou com essas 2 posições? Bom, vamos para o na lata 1, Rafinha em terceiro e Vini Júnior em 16º, melhores colocados no bola de ouro. O Rafinha eu concordo lá em cima porque ele tá bem na Europa. O Vini Júnior em 16º eu discordo. Bom, Rafinha foi quinto, Rafinha né? em quinto, né? E não Quinto, terceiro. É que teve um errinho de digitação aqui, normal. A sua opinião sobre o tema, Tigrão? Bom tamanho, ficou de bom tamanho. Gostei do Rafinha, esperava o Rafinha até mais próximo. Numa terceira ou segunda colocação. Em quinto, tá dentro. E o Vinícius Júnior falou muito de sociologia, né? Falou muito de questões pessoais que são importantíssimas, mas esqueceu um pouquinho de jogar futebol. E para você, CH, a sua opinião sobre o tema? Ficou de bom tamanho, tá tudo certo, Batista. Lembrando que em terceiro ficou Vitinha do PSG. PSG participou com 9 entre os 30 que foram previamente selecionados. Na sua opinião, CH, o Santos joga melhor quando não tem Neymar em campo? Aliás, já começa a aparecer o trabalho do Vojvoda. Santos foi bem contra o São Paulo e acho que nesse momento o Santos joga melhor sem Neymar. E para você, Tigrão, a sua reflexão? Joga melhor no momento sem Neymar, mas tem uma curiosidade. Como vai ser o time do Vojvoda que não vimos ainda com o Neymar? Interrogação. E você, Breno Beretta? Sobre o na lata 2, se o Santos joga melhor sem o Neymar em campo, para mim não. Óbvio que não. Então, vamos lá, bebê. O na lata 3. Quem joga o melhor futebol neste momento no Brasil? Cruzeiro, Mirassol. Mirassol é 4º colocado. Flamengo ou Palmeiras? Agora na lata 3, quem que joga o melhor futebol? Se a gente for comparar por investimento, o Mirassol, né, que tem o menor investimento. Agora que tá jogando melhor mesmo, tanto Flamengo quanto Palmeiras, para mim. E para você, Tigrão, quem está jogando o melhor futebol no momento? Flamengo. E você, CH? Mirassol. Mirassol é 4º colocado, 42 pontos, está atrás do Flamengo, que é o líder, 51. Cruzeiro, 50, Palmeiras, 49. E o Mirassol marcou
41 gols no campeonato. Ele só perde para o Flamengo, que marcou 48. Impressionante esse time do Mirassol. E tem um saldo de 18. Marcou 41 e tomou 23. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã, CH. Um abraço, Batista. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão. Um abraço para você. Até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser. E registro aqui, mais uma vez, com muito pesar, o falecimento do ex-goleiro Neneca. Com apenas 45 anos, faleceu. Jogou no Guarani, Santo André, em tantas outras equipes. E veja como é a vida. Jogou até 42 anos. Teve um infarto na sexta-feira. E lá em Mato Grosso acabou falecendo no dia de hoje, não conseguiu se recuperar. Que Deus o tenha em bom lugar e que a família possa ser confortada nesse momento de uma perda muito grande e muito difícil para todos nós. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Neneca, que jogou no Guarani em 2015. Olá, Pedro Piscinato, as suas despedidas. Valeu, Batistão, um grande abraço e meu destaque final aí, pelo lado da Ponte Preta, é a expectativa de um bom público no sábado, partida de volta contra o Náutico. Náutico que, depois das derrotas, tanto para o Guarani quanto para a Macaca, vive bastidores muito agitados, Batista. E meu destaque pelo lado do Guarani, Bugre venceu a segunda consecutiva, segue vivo o sonho pelo acesso à Série B. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. Repetindo, né? Marco Antônio foi liberado hoje e vai acertar com o CRB. Boa tarde, Batista. O que a Ponte ganhou de vantagem ficando na frente dos seus concorrentes logo no primeiro jogo, derby final, primeiro turno. Náutico começou do segundo turno, outra vez o Náutico. Essa tabela que ela ganhou. Muito amigo, a CBF, diz aqui o Dorival do Jardim dos Oliveiras. Abraço para você, Dorival, já morei aí, hein? Já morei há muitos anos atrás, morei no Jardim dos Oliveiras. Batistão, título da Série C ou B não vale nada. Luiz Bugrino tem que subir. E não deveriam nem ter caído. Abraços. Ô Luiz Nunes, que não deveriam ter caído é verdade. Você está com a razão. Agora, meu filho, título é título. Não tem esse negócio. Chegou na final, ganhou o título. Primeiro, tem um troféu. E é um troféu de competição nacional. Vai para a galeria. Dinheiro que não pode ser descartado. São mais de 2 milhões de reais. A menos, né, que você tenha aí 2 milhões de reais. E aí você fala, não precisa desse título, não, eu pago isso aí. Vai lá e dá o dinheiro assim, né? Não tem nenhum problema. Aí o seu time abre mão do título. Agora, 2 milhões na situação que os times estão disputando a Série C, que é um campeonato extremamente deficitário. Você acha que alguém vai abrir mão de mais de 2 milhões de reais e mais o troféu? Isso não entra na minha cabeça. Não entra. Quem pensa de maneira contrária, respeito a opinião, assim como eu respeito a opinião de todo mundo. Agora, eu não defendo isso de jeito nenhum. Chegou na final, tem que ganhar, comemorar o título e usar o dinheiro para projetar o time para o Campeonato Paulista. Final de programa, muito obrigado para todos que nos acompanharam até aqui. Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi